Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente vem estudando na última aula sobre potência. Mas hoje nós vamos estudar a propriedade da potência, ou as propriedades, da potência. Então, primeiro nós vamos relembrar um pouquinho da ideia de potenciação. O que seria uma potenciação? Na verdade, é uma operação que utiliza para representar uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, se eu tenho a seguinte potência, 5 ao cubo. 5 ao cubo representa o quê? Que aqui eu tenho o 5, que é a base, o 3, que é o meu expoente. O expoente vai me dizer quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, ou seja, 3 fatores iguais, seria 5 vezes 5 vezes 5. E a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5, que é 125, que é justamente a minha potência. Então, base, expoente e o resultado dessa operação, potência. Quero lembrar o seguinte, que quando a gente começou a estudar a potência, a gente viu que a potência cuja base é fracionária, devemos tanto elevar o numerador como o denominador ao mesmo expoente. Por exemplo, se eu tenho aqui A sobre B elevado a N, vai ser A elevado a N sobre B elevado a N. O que significa, professor? Vou dar um exemplo numérico. Se eu tenho 2 terços ao quadrado, significa que tanto o meu numerador como o meu denominador vai ser elevado a 2. Como? Vai ser 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. É o que essa primeira propriedade diz quando eu tenho como base uma base fracionária. Em uma potência cujo expoente é um número qualquer e a base é um número positivo, o resultado será sempre positivo. Já em uma potência cuja base é um número negativo, o resultado será negativo se o expoente for ímpar e será positivo se o expoente for par. Se formos desenvolver, no caso, essa minha potência aqui de base fracionária, como é que eu resolveria? 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, 4 nono-avos. Uma outra propriedade fundamental da potenciação são as potências com expoente negativo. Eu tenho aqui o exemplo. A, que representa a minha base, elevada a menos N, que é meu expoente. Será igual a quem? A 1 sobre A elevado a N. Ou, eu posso escrever desta forma. A elevado a N é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a N. Então, como seria, professor? Por exemplo, se eu tenho um número negativo, vou citar um número negativo aqui, menos, vamos supor, 8 elevado a menos 2. 8 elevado a menos 2 seria quem, professor? Seria igual a 1 elevado a 8 ao quadrado. E isso seria igual a 1 sobre 64. Outra forma de responder a mesma questão, quando eu tenho o expoente negativo, seria, se fosse 8 elevado a menos 2, seria quem, professor? Ou dessa forma, seria igual a 1 sobre 8 elevado ao quadrado. Já que aqui é menos 2, então seria ao quadrado. Então, um número diferente de zero elevado a um expoente negativo significa que é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Assim sendo, seria igual a 1 sobre 64 o nosso resultado. Tá claro?
Outra propriedade muito importante dentro da minha potenciação é a multiplicação de potências com bases iguais. Como eu resolvo uma multiplicação de potência de bases iguais? Eu tenho aqui, ó, A elevado a N vezes A elevado a N. Vai ser igual a A elevado a N mais M. Exemplo. Se eu tenho uma multiplicação de potência de bases iguais, como seria? 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Se vocês perceberem, eu tenho aqui uma multiplicação de potências cuja base, a base no caso aqui é 2, é igual. Como é que eu resolvo, professor? Eu vou repetir a base, no caso aqui a base é 2, e vou somar os expoentes. E neste caso seria 2 e 3, seria 2 mais 3. E ficaria 2 a quinta, porque 2 mais 3 é 5. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo de uma multiplicação de bases, de potência de bases iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. Se fosse ao contrário, se fosse uma divisão de potências de mesma base, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao quadrado, aliás, dividido, né? Seria igual a quem? Seria 2 elevado a 3 menos 2, isso seria igual a 2 elevado a 1. Então, ó, assim como na multiplicação, na divisão, os expoentes eu diminuo. Então, ó, lendo mais uma vez, ó, divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base, no caso aqui é 2, e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Na multiplicação, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Quando eu tenho, aqui eu tenho minha outra propriedade. Quando eu tenho um produto de uma multiplicação elevado a n, vai ser o produto dessa multiplicação elevado a n ao mesmo expoente. Significa o que, professor? Se eu tenho, por exemplo, ó, 2 vezes 3 ao quadrado, seria quem? Seria igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu iria desenvolver normal e multiplicar. Então, ó, se eu tenho aqui dentro do parênteses uma multiplicação de dois números, os números estão elevados ao mesmo expoente, a forma de eu resolver é elevar cada um do produto, no caso 2 e 3, ao mesmo expoente. Foi o que eu fiz. Diz a propriedade. A outra propriedade da potência é a divisão. Assim como na multiplicação, a divisão acontece a mesma coisa. Se eu tenho o seguinte número, 2 dividido, vamos colocar 3. 3 dividido por 2 elevado ao quadrado. Seria quem? Seria 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Então, ó, a divisão de dois números inteiros diferentes elevado ao mesmo expoente seria igual a no caso, elevado a n, e dividido por b elevado a n. Então, eu tenho aqui a minha propriedade de divisão de potência. Outra coisa fundamental é a potência de potência. De modo geral, eu tenho que, se eu tenho a elevado a n sobre m, vai ser igual a elevado a n vezes m. No caso, seria uma multiplicação de expoentes. Vou repetir a base e vou multiplicar os meus expoentes. Por exemplo, se eu tenho 3 ao quadrado sobre ao cubo, ou seja, será igual a 3 ao quadrado vezes 3
Isso vai ser igual a 3 à sexta potência. Então, ó, a potência de potência, eu vou multiplicar os meus expoentes. Vou repetir a base e vou multiplicar os meus expoentes quando eu tenho uma potência de uma potência. Esta é a minha última propriedade da potenciação. Uma coisa que eu também quero explicar aqui na aula de hoje são as potências de base 10. As potências de base 10 são aquelas potências cuja base é 10. Por exemplo, se eu tenho 10 ao quadrado, 10 ao quadrado a gente sabe que é 10 vezes 10. Uma forma mais rápida de eu resolver é o expoente vai ser a quantidade de zero. Então seria 1 e 2 zero. Se eu tenho, por exemplo, 10 ao cubo, seria 1 e 3, 0, 1000. E assim por diante. Então, ó, quando eu tenho uma potência cuja base é 10, o expoente vai determinar quantas vezes o zero vai aparecer. No caso aqui, 3 vezes. Outro exemplo, ó, se eu tenho 10 à quinta, seria 1 e 5 vezes o zero, ou seja, 100 mil. 10 à quinta é 100 mil. E assim por diante. A nossa aula vai ficar por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.